Eu quero dedicar esta palavra aos pais. Eu quero falar sobre herança. A Bíblia diz em Provérbios 13, 22, o homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos. Escutem, pais, o que vocês estão preparando para deixarem como herança para os seus filhos? Nós fomos criados seres espirituais, emocionais e materiais. Nós temos um físico, nós temos também uma alma, temos sentimentos, temos emoções, desejos, mas fomos também criados seres espirituais. Tem muitos pais trabalhando, se arrebentando para conquistarem bens materiais para deixar para os seus filhos. É errado isso? Não, mas a Bíblia fala de prioridades. E eu creio que a maior herança que nós precisamos de deixar para os nossos filhos é priorizar a parte espiritual. É dar Deus para os nossos filhos. É dar-lhes Jesus, a palavra de Deus. Quantos filhos perdidos nas drogas? Quantas mulheres, meninas perdidas na prostituição? Quantos pais desesperados, amargurados, porque perderam os seus filhos? E a maioria das vezes, porque investiram tanto na parte física, material, mas esqueceram da parte espiritual. Nós temos um espírito. A Bíblia diz em Eclesiastes 12, 7, que nós iremos morrer e o pó, esta carne, volta à terra como era, e o espírito volta a Deus e a vida lá continua. Então preste atenção, pais. A maior herança, a principal, é deixar Deus, é deixar Jesus, é instruir os nossos filhos no temor, no caminho de Deus. Priorizamos a parte material, é assim que fazemos. Tem pais que falam o seguinte: quando esse menino crescer aí, olha, ele decide essa vida religiosa dele. Mas presta atenção, quando a sua filhinha nasceu na maternidade, vocês falaram o seguinte: doutor, nós estamos indo embora, viu? Um dia a gente pega ela aí, quando ela crescer, ela se vire. Foi assim? Vocês falaram o seguinte: negócio seguinte, quando essa menina crescer, esse menino crescer, ele vai decidir da vida material dele. Foi assim? Os estudos dele? Não foi. Nós somos pecadores, materialistas. A Bíblia diz em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais são as coisas do contexto de Mateus 6,33? A comida, a bebida, a vestimenta, o básico para se viver. Eu quero desafiar você, pai, mãe, procure uma comunidade cristã que usa a Bíblia como regra de fé e de prática para instruir os seus filhos no temor de Deus, preocupar com a parte espiritual. Quantas crianças, filhos depressivos tiveram tudo, mas não tiveram Jesus, não tem Deus. A Bíblia diz em Provérbios 22, 6, ensine o teu filho no caminho em que deve andar, quando ele for velho, não desviará dele. Não é deixar o menino na igreja, não é dar uma Bíblia para o menino, não é pai falar com a mãe assim: leva na igreja lá, vai lá, leva lá na igreja. Mas a ideia de no caminho que deve andar é dando exemplo. Tem pais que brigam, batem, tem pais que fumam, bebem, embriagam, são agressivos, são enrolados, mentirosos. Os nossos filhinhos, eles seguem o nosso exemplo. Tem pai que fala o seguinte: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. No caminho que deve andar é dando exemplo. Então escute, ensine o teu filho no caminho que ele deve andar. Tem um casal na Bíblia que é exemplo para nós, de fé. Exemplo como pais, José e Maria. Quando Jesus
nasceu, eles levaram Jesus para ser circuncidado. A circuncisão era uma aliança, foi a ordenança de Deus, que Deus deu desde a época de Abraão. A criança era circuncidada no 8º dia, com uma aliança que aquele pai, aquela mãe fazia com Deus, dizendo: Deus, nós temos uma aliança com o Senhor. Deus, a nossa geração será uma geração que terá uma aliança com o Senhor. Aos 12 anos de idade, Jesus foi levado ao templo para ser consagrado ao Pai. Então ensine, instrua o teu filho no caminho de Deus. O homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos. Eu falei também que nós somos seres materiais, nós temos um físico. A Bíblia diz que Jesus crescia em estatura, fortalecia em estatura, graça, diante de Deus e diante dos homens. Ele crescia e fortalecia em estatura. Nossos filhos têm físico. Precisamos de cuidar da saúde deles. Precisamos de dar-lhes as melhores roupas. Precisamos de cuidar da dentição. É preciso cuidar da aparência do seu filho. Investir no seu filho. Quantos filhos raquíticos. Pais que preocupam com a parte material. Um carro novo, troca o carro, pinta o carro e os filhos ficam relaxados. Quantos pais que batem, que agridem, que deixam marcas nos seus filhos. Pais que fazem dos seus filhos saco de pancadas. Pais que exteriorizam as suas frustrações, as suas revoltas, as suas mazelas guardadas de ódio, arrebentam com seus filhos. Talvez você, pai e mãe, batem demais nos seus filhos. Filhos que não querem ficar em casa. Esses dias eu estava assistindo uma reportagem de um jornalista. Ele foi nas ruas de São Paulo entrevistar aquelas criancinhas de 7, 8, pré-adolescentes, 12 anos. E você ouvia aquelas criancinhas e via dizendo: tio, eu quero ficar aqui, é que eu sou livre, tio. Eu não aguento voltar para casa, eu saí de casa. Minha mãe bebe, ela me bate, meu pai mexe com drogas, ele me bate, tia. Meu pai e minha mãe, tio, brigam demais. Crianças que optaram a saírem de casas, das suas casas, estão nas ruas. Tem filhos hoje que não querem ficar em casa, gente. Lá é lugar de aconchego, de proteção, de refúgio. Lá deve ser um ninho de paz, de liberdade. O lar deve ser um lugar onde reina o amor. Mas pais que batem, que espancam, graças ao Estatuto do Menor, alguns pais estão respondendo o processo, presos. Talvez você faça isso: olha, ninguém bate em criança, dando tapa na orelha, puxando a orelha aqui, olha, para ficar estourando os tímpanos. Ninguém bate em criança com vara, com pau, com sandália, dando pontapés, dando socos. Cuidado, pai, cuidado. O homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos. Mas eu falei também que nós somos seres emocionais. Temos sentimentos, temos emoções. Temos de investir na alma dos nossos filhos. Filhos que estão aí revoltados, traumatizados, complexados. Porque os pais marcaram, arrancaram feridas, fizeram feridas na vida deles, na alma deles. Tem até pessoas que já casaram e ainda trazem as revoltas, heranças de maldições colocadas, pais que comparavam, pais que falam: você é um burro, seu idiota, você é um cavalo, você é uma égua. Permita-me dizer isso, gente. Pais que comparam, xingam seus filhos: você não presta, esse menino não presta para nada, esse menino parece o avô dele. E isso vai descaracterizando, arrebentando com a autoestima dos nossos filhos. É preciso, mãe, pai, vocês repensarem. Talvez eu estou falando com pais que precisam de pedirem perdão aos seus filhos. Você precisa de olhar, querida, querido, nos olhinhos do seu filho e dizer: filho, você é uma bênção. Filhinha, desde quando você chegou aqui em casa, aqui nossa casa mudou. Você é um presente de Deus, você é uma bênção. É profetizar a bênção, gente.
A Bíblia diz que da nossa boca deve sair palavras de bênção. É profetizar bênção, esperança, alegria. Encher o coração do seu filho de esperança. Dizer para sua adolescente, para o seu adolescente: você vai ser um grande homem, você vai ser uma grande mulher. Eu olho no olhinho da minha filhinha Luninha, 13 anos, e falo: filhinha, você é linda, você vai ser uma bênção. Eu olho para Mel e falo assim: Mel, você vai ser uma grande mulher, você vai ser uma mãe abençoada, você vai ser uma boa esposa. É declarar isso, gente. Quantos pais exilados no asilo, isso mesmo, exilado no asilo. Por quê? Porque deixaram herança para seus filhos de revolta, de mágoa, de ódio, de rancor. A Bíblia diz que Jesus veio para converter o coração dos pais aos filhos e aos filhos aos pais. Talvez vocês precisam de converter ao coração dos seus filhos e vocês, os filhos, aos pais. Então, é investir, deixar essa herança afetiva, emocional, é dizer palavras que possam elevar a autoestima dos nossos filhos. Mas eu quero falar, Deus também nos fez seres racionais, com capacidade de pensar, intelectuais. Invista, pai, essa é a herança, a quarta herança. Invista na parte intelectual dos seus filhos. Eu quero falar aqui de estudo, de você colocar seu filho numa boa escola, de você colocar o seu filho numa faculdade e investir nele. Quantos pais aí que estão tirando da boca para poder dar um melhor estudo para os seus filhos, uma melhor escola. Tem pais que colocam a criança em qualquer lugar, joga o menino na escola lá, não senta com o menino para fazer a tarefa. Tem mães descontroladas. Anda, seu burro, seu idiota, o menino não aprende. A pressão. Então seu filho futuramente, seus filhos vão agradecer a Deus e vão falar com vocês: pai, muito obrigado, mãe, muito obrigado. Tem uns pais que são exemplo para nós hoje também. Francisco, você já assistiu o filme Os Filhos de Francisco? O seu Francisco saía nos orelhões, pegava fichas e mandava as pessoas ligar para a rádio pedindo a música de José de Camargo e Luciano. Pais que promoveram o sucesso, a fama, a glória dos seus filhos. Hoje está aí Zezé de Camargo e Luciano, sendo uma bênção para a vida dos seus pais. A Bíblia diz, pais, tudo que o homem planta, o homem colhe. Se eu planto ódio, se eu planto revolta, tristeza, o que eu planto, eu colho. O que nós iremos colher no futuro? Quando nossos filhos crescerem, casarem, estivermos velhos, se Deus nos der a bênção de envelhecermos, poderemos receber em casa nossos netinhos e ser uma casa alegre. Eu quero terminar e dizer o seguinte: o homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos. A última herança, então, bens materiais. Não tem problema você lutar para deixar um futuro, uma casa para os seus filhos, não tem problema. Desde quando o dinheiro que você compre, os bens materiais, seja um dinheiro com suor, não dinheiro ganho ilicitamente, com corrupção, com mentiras, com falcatruas. Isso é maldição. Homens da política, homens que ganharam dinheiro ilicitamente, perderam as suas esposas, os seus filhos, perderam a própria alma. A Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que Deus te abençoe e que você possa deixar uma herança para o seu filho, para os seus filhos. E a maior herança é dar-lhes Deus, é Jesus, é a sua palavra. Amém?